A nossa segunda aula de hoje será de História, na folha do kit que vocês pegaram lá na escola, sexta-feira ou segunda-feira. É essa atividade aqui que está ao fundo. As expedições de exploração e ocupação das terras conquistadas, elas são a mesma matéria que estão no livro de vocês. Porém, aqui vocês vão observar a imagem. Aqui tem um texto. Vocês vão ler o texto que está aqui nesta página e que continua aqui, ó, nessa página seguinte. Leu o texto, vocês vão lá para o GR8. Lá no GR8 vão ter perguntas relacionadas a esse texto para vocês copiarem e responderem no caderno, tá? Então, recapitulando, vocês vão ler, colocar o cabeçalho, aluno, professora, data, ano, série. Vai ler com bastante atenção as expedições de exploração e ocupação das terras conquistadas. Portugal, aqui fala que Portugal não colonizou imediatamente o Brasil. Primeiro, fez o reconhecimento das terras para identificar suas riquezas. Em 1501, chegou a primeira expedição explorada comandada por Gaspar de Lemos, e essa expedição, ao passar pelo litoral brasileiro, deu nome aos principais acidentes geográficos encontrados: Ilha de São Vicente, Cabo de São Roque, Rio São Francisco e etc. A existência de pau-brasil em grande quantidade também foi observada. A segunda expedição aconteceu em 1503, comandada por Gonçalo Coelho, que fundou uma feitoria em Cabo Frio para guardar o pau-brasil. Os portugueses iniciaram a exploração da madeira, chamado pelos indígenas de Ibirapitinga. Era uma madeira vermelha. O interesse dos portugueses, por essa árvore, chamada por eles de pau-brasil, relacionava-se ao fato de sua madeira fornecer corante para tecidos e servir como tinta para escrever. Ou seja, se a madeira era vermelha, ela tinha o corante para tecidos e servia também como tinta para escrever. Os indígenas se encarregavam da extração das árvores e do transporte até as embarcações portuguesas. Por esse serviço, eles recebiam dos europeus objetos como colares de miçangas, espelhos, roupas, panos e etc. Ou seja, eles recebiam adorno em troca do serviço. A possibilidade de lucro com a atividade de extração despertou o interesse de contrabandistas, principalmente de franceses. O pau-brasil não tem esse nome à toa. Por volta de 1515, quando os primeiros colonizadores portugueses já haviam explorado bastante as terras brasileiras, o pau-brasil se mostrava como o tipo de árvore mais abundante do Brasil. Na época, não havia conscientização de que era necessário preservar o meio ambiente para evitar impactos negativos no futuro. Então, os portugueses estavam... Por que então os portugueses que estavam no Brasil pensaram apenas nos recursos financeiros que seriam obtidos com a exploração da árvore, e aí começaram o desmatamento de várias áreas. Aqui nós temos o infográfico sobre o pau-brasil. Quem não pegou o kit, por favor, pegue na escola, tá? Porque essa semana vai ser assim. Fez a atividade do dia, se houver folha, vai fazer a folha também para não ficar atrasado. Uma das primeiras coisas que os portugueses... Infográfico sobre o pau-brasil. Uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram quando chegaram ao território brasileiro foi construir um lugar adequado para armazenar os troncos de pau-brasil até o período em que os navios pudessem partir carregados. Nas tarefas de cortar e guardar a madeira, era utilizada a mão de obra indígena, como foi citado lá no texto acima. Os portugueses presenteavam, entre aspas, os índios com
machados e serras para aumentar a rapidez deles no trabalho e davam, em troca da madeira, roupas, espelhos, pentes e outros apetrechos. No entanto, apenas Portugal se interessou pela exploração do pau-brasil. Ingleses e franceses demonstraram vontade de explorar o país também. Por isso, Portugal enviou ao Brasil um grupo chamado Guarda-Costas e deixou com eles a responsabilidade de proteger toda a costa brasileira de possíveis invasões. Agora nós vamos para as propriedades do pau-brasil. As qualidades do pau-brasil já eram conhecidas no ano da colonização do Brasil, em 1500, mas só cerca de 15 anos depois, o interesse em explorar as árvores das terras brasileiras começou. Isso porque, nesse período, a demanda de pau-brasil estava pequena em comparação com sua grande procura. Assim, aumentou o desejo dos portugueses de começar a importar árvores do Brasil para o continente europeu. Essa grande procura na época acontecia porque a madeira da árvore apresentava várias utilidades. Ou seja, ela tinha a coloração vermelha, que servia para tintura de tecido, como foi citado acima, e da madeira também era extraído um pigmento de coloração vermelha, que era muito utilizado para atingir tecidos diversos. E esses tecidos, eles possuíam um altíssimo valor comercial. Então, com a madeira, também era possível fabricar móveis e vários outros objetos por meio da carpintaria. Quase em extinção. Vamos ver quando que aconteceu isso. Nos 30 primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, a principal atividade realizada no país foi a exploração do pau-brasil, mas a atividade continuou sendo realizada por mais 370 anos. Isso resultou em vários quilômetros de floresta totalmente devastados e a quase extinção da árvore. O chamado ciclo econômico do pau-brasil só terminou no início do século XIX, quando foi descoberto na Europa um corante artificial, aí que acabou o desmatamento, semelhante ao extraído da árvore. Aqui tem um versículo para vocês. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O que vocês vão fazer? Colocar nome aqui no cabeçalho. E essas duas folhas, elas têm que ser anexadas juntos, ou seja, coloca uma embaixo da outra, se não tiver aí dando piada, porque é uma sequência. E lá no portal do aluno, no GR8, em fóruns, vai estar lá assim, ó, atividades para serem respondidas no caderno de história referente ao texto As Expedições de Exploração e Ocupação das Terras Conquistadas. Não é só para responder, é para fazer o cabeçalho, colocar o título que está aqui, ó, na primeira página, As Expedições de Exploração e Ocupação das Terras Conquistadas. Salta uma linha, coloca o número 1, responda. Lá vai estar as perguntas que vocês vão ter que procurar no texto. Você só vai conseguir responder se ler o texto novamente. Caso você não leia, você não vai conseguir responder. E outra, terminou isso aqui, aí nós vamos entrar no Zoom às 3h15. E aí eu vou pedir para vocês me falarem a resposta dessas atividades aqui. Ou seja, terminou matemática? História, GR8, cópia no caderno e resposta pronta às 13h15 no Zoom. Combinado? Até mais tarde. Beijo.